Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Eu, Ricardo Beck, quero falar contigo agora, nessa nossa aula, sobre o sistema operacional Linux. É isso aí. O Linux é um sistema operacional, assim como o Windows, só que ele é gratuito. Ele é um software livre, então já é uma das grandes características que a gente tem. Ah, eu posso ter mais de um usuário nele, assim como eu tenho mais de um usuário dentro do Windows? Sim. Eu posso ter mais de um sistema operacional instalado no mesmo computador? Sim. Eu vou trabalhar aqui de uma forma diferente, com uma máquina virtual. Então eu estou trabalhando com o Windows 10, mas eu trago todo momento aqui na máquina virtual o próprio Linux para você. A distribuição que eu estou usando, a gente não fala versão, a gente fala as distros. A distribuição que eu estou usando é o Ubuntu, tá bom? Então dá uma olhada comigo na primeira questão que vai nortear o nosso estudo no Linux. No Linux, o diretório home, olha como é. Primeira coisa, dentro do Linux não tem letra de unidade. A dois pontos, B dois pontos, C dois, não tem letra de unidade. Entra direto assim, ó. Se eu quero falar, por exemplo, a raiz no Windows, ó, no Windows. Eu quero falar a raiz da unidade C dois pontos. C dois pontos barra é a raiz. No Linux, eu quero representar a raiz, onde tudo começa. É só a barra. É onde tudo começa. Barra home é um diretório que já existe dentro do Linux. O Linux vem com uma série de diretórios padrão. O que eles curtem cobrar em provas? Os diretórios e também os comandos. A gente tem que estar atento às duas coisas. O diretório mais importante, aquele que mais fundamental é para você, é o diretório home. Por quê? Quando eu crio um novo usuário no meu sistema, esse novo usuário precisa de uma pasta pessoal. Essa pasta pessoal é a pasta que contém os seus arquivos. Isso é uma situação super importante. O diretório home é o diretório que tem as pastas ou as pastas pessoais dos usuários. Ó, o diretório home é o local onde se instala a maior parte dos aplicativos? Não. E das bibliotecas? Não. No sistema operacional. Enquanto o diretório USR são armazenados os arquivos dos usuários. Na verdade, há uma inversão aqui com o home e o USR. Se eu pegar o Linux aqui, está observando comigo, e clicar aqui para ver os arquivos, ele já abre a minha pasta pessoal. Minha pasta pessoal é assim como o Windows. Tem área de trabalho, tem documentos, imagens, downloads e assim por diante. Mas se eu quiser ver, por exemplo, a raiz, eu vou lá em outros locais, eu vou em computador, e aí eu tenho aqui, ó, essa é a raiz, onde tem as pastas. Qual é o diretório? A gente não fala pasta dentro do Linux, a gente fala diretório. Qual é o diretório que tem os arquivos dos usuários? Home. Eu abro o home, aqui ó, tem lá o usuário. Beleza. O que mais que eu tenho? Lib, de bibliotecas, de library. Aqui ficam as bibliotecas. Bin, os arquivos executáveis, os binários, estão aqui. Bin. Boot. Boot é a mesma coisa que inicialização. É onde ficam os arquivos, os programas, os elementos para inicialização do meu sistema operacional. Tem mais. Dev, de device. É onde ficam os elementos de hardware. Ele vai colocar na prova para você elementos de hardware. Fica dentro do dev de device. etc. etc. de etc. ficam as configurações locais do meu computador. As configurações globais. É como se fosse o registro no Windows, tá? Então é importante conhecer essas pastas. Tem várias outras, como por exemplo até a pasta root. Root é o nome do super usuário no Linux. É isso aí.
Então a pasta do root, ela não fica dentro da mídia, dentro de home. A pasta do root fica aqui fora. É a pasta do superusuário. Então, peraí, Ricardo, você vai me dizer o seguinte, se eu tiver a senha de root, eu tenho a senha de superusuário no Linux? Sim. Aqui, ó, bin, são os arquivos executáveis utilizados pelos usuários. SBIN, os arquivos executáveis usados pelo superusuário. Qual é o nome do superusuário? É root. Então, o que ele acaba fazendo aqui? Ó, o SR dos programas aqui, ó. Ó, o SR dos programas aqui. Então, ele acaba trazendo diretórios e perguntando a sua situação, a sua funcionalidade. Essa tá errada, questão tá errada, não remete aí à resposta correta. Errada. Tá? Na verdade, o SR é para instalar aplicativos, home é dos usuários e bibliotecas é o diretório lib. Ok? Muito bom. Então eu já passei rapidamente aí pelos principais diretórios contigo, usando o próprio Linux. A próxima diz, o shell e o kernel. Ó, shell é a mesma coisa, vou colocar assim para você entender de forma mais tranquila. É a mesma coisa que a interface que você usa para se comunicar com o sistema operacional. É o shell. Ah, shell de comando é um ambiente não gráfico onde você digita comandos. E kernel ou kernel é o núcleo do sistema operacional. É o cerne do sistema operacional. É a parte mais de baixo nível. O que significa isso? Que está mais próxima ao hardware, tá? O shell e o kernel são duas partes essenciais no sistema operacional Linux. O primeiro serve para interpretar comandos do usuário. Tá vendo ali, ó? E o segundo serve para controlar dispositivos do computador, parte do hardware. Dispositivo é o mesmo que device. Então a questão está correta, certinho. Shell é para você conversar com comandos do usuário, conversar com o teu sistema operacional, e o núcleo, o kernel, é a parte mais de baixo nível, que acessa a memória, que acessa o hardware e tudo mais. Então essa questão está correta. A próxima diz, há uma diversidade grande de distribuições do sistema Linux. É verdade, nós não falamos versões, nós falamos distribuições ou distros. Cada uma delas com uma estrutura de diretórios e kernel diferentes? Não, errada. Por que está errada? Porque a estrutura é igual. É igual. Ó, lembrando dos diretórios. Diretório dos usuários, home. Diretório de bibliotecas, lib. Eu deixei em letra maiúscula, mas o certo é escrever sempre em letra minúscula. Porque o Linux, ele é case sensitive. É de barbear isso? Não me irrita. Case sensitive. Ele faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Lib de bibliotecas. Bin, de arquivos executáveis dos usuários. Eu tenho o diretório root, que ficam os arquivos do superusuário. Ó, os programas do superusuário, SBIN. Tá vendo ali, ó? Certo? Minha letra é cruel, né? SBIN. Eu tenho mais, por exemplo, o diretório, para você ver, TMP, que eu não falei, de arquivos temporários. São vários diretórios padrão que você tem. Diretório que tem os dispositivos de hardware, dev. Ok? Então tem mais outros. Esses são alguns. Já mostrei eles para você no próprio sistema Linux. Ali, ó, você pode ver que eles estão à tua disposição, tá? E isso é padrão de distribuição para distribuição. Portanto, essa questão, ela está errada. Próxima. Na utilização do terminal, terminal é o ambiente, vou colocar aqui para você, não gráfico, ou seja, você usa comandos, e ele também é chamado de console. Se eu chegar aqui dentro do meu Linux e, por exemplo, você está aqui, deixa eu fechar essa janela, tenho vários elementos aqui, se eu clicar para procurar programas e digitar aqui terminal, ó, já achou ali, ó, terminal. E abrir é um ambiente, ó, não gráfico, que eu posso digitar comandos. Por exemplo, comando para ver o que tem nessa pasta. ls, ó, mostrou o que tem nessa pasta. Se eu colocasse ls maiúsculo, ele não mostra, porque ele é case sensitive. Tem que colocar em minúsculo, os comandos são em minúsculo. Então ls para isso. Eu queria limpar a tela. Clear, ele limpa a tela para você, tá?
Dá para ver que ele tem aqui, ó, um joguinho da velha, tá vendo? O joguinho da velha não. O dinheirinho, o cifrão, significa que é um usuário normal. Quando for o joguinho da velha, ao invés do cifrão, significa que eu tô com o usuário root. Root é o nome do superusuário no meu sistema, tá? Root é o nome do usuário que tem plenos privilégios no sistema. Então vamos lá. Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, que é o que eu estou usando, o aparecimento do caractere tchau no prompt de comando significa que o usuário que está conectado é o superusuário ou é um usuário comum? É um usuário comum, errado. Se fosse para ser o root, que é o superusuário, ele tinha que ter o hashtag. Aonde? Aqui, ó. Ao invés de te dar um clear aqui, ao invés do cifrão, tinha que ser o joguinho da velha para indicar que o quê? Que é o superusuário, é o joguinho da velha. Então essa questão está errada. Próxima. Quando se cria um diretório no ambiente Linux, diretório é o mesmo que pasta dentro do Linux. São criados outros dois diretórios, o ponto, que faz referência ao diretório anterior, dentro da árvore de diretórios, e o dois pontos, que faz referência ao diretório atual. Está errado porque ele inverteu. Ele inverteu. Dois pontos é o diretório anterior. Dois pontos é o diretório anterior. Por exemplo, deixa eu ver onde eu estou. PWD. PWD mostra onde eu estou. Eu estou no diretório home Ubuntu. Estou dentro do diretório Ubuntu. Eu quero sair de dentro do diretório Ubuntu. CD de change directory, quero mudar o diretório, espaço, ponto, ponto. O que significa esse CD, espaço, ponto, ponto? Ó, vá para o diretório anterior a esse. Se eu estou no Ubuntu, anterior a esse é home, ó. Enter, aí eu faço pwd para ver onde eu estou, e ele diz, você está no diretório home. Se eu fizer cd, espaço, ponto, ponto, vou voltar para mais um nível anterior. E ele vai dizer, onde você está agora? Estou no raiz. pwd está no raiz. Se eu aqui agora der um ls de list, ele vai listar os diretórios para mim. Aquela maioria que você já acabou vendo comigo. Home, dev, boot, que é a inicialização, e assim por diante, tá? Ok? Então aqui você vê que está invertida a situação, o que está deixando a questão errada. Ok? Próxima questão. No sistema operacional Linux, é possível nos ajuda um pouco, né? Utilizar duas extensões para nomear os arquivos. Assim, nesse sistema, um arquivo poderia ser nomeado. Por exemplo também nos ajuda lá para dizer que a questão está certa, né? Por exemplo, como contrato_bnb.tar.gz. Pode, sem problema nenhum, certinho. Lembrando que o comando para juntar arquivos e também para compactar é o compactar. Tar é um comando que existe no Linux que permite juntar arquivos e permite também compactá-los. Permite juntar e compactá-los. Situação aí fundamental, preciso que você conheça, que você saiba, tá? Eu tenho que saber duas coisas no Linux. Os diretórios, que eu já estou falando que é o que mais cai, e os comandos. Aqui o comando tar, por exemplo, tá? Essa questão correta. A próxima vai dizer assim, ó, é uma manipulação daí de arquivos e pastas usando o próprio Linux. Ele diz, em seu diretório home, me ajuda. O que é home? Para que serve o diretório home no Linux? Isso, para guardar as pastas pessoais dos usuários. Simão tem os seguintes arquivos e subdiretórios. Então vamos lá. Home, porque é o nome da pasta que tem os usuários. Simão, porque é o nome do usuário. Teste.txt. Então, esse cara aqui, ó, é um arquivo de texto, txt, que está aqui chamado teste. Ele tem outro arquivo dentro do home, Simão. Dentro do Simão, uma pasta, um diretório agosto, com uma lista. E tenho também um outro diretório chamado home, Simão, Júlio. Tudo bem. O subdiretório Júlio, esse último, são três coisas aqui, tá?
O subdiretório Júlio não tem arquivos e ou subdiretórios, não tem. Nessa situação, caso Simão execute o comando, RM é de remove, é para remover. Aí, -RF, que é para não confirmar, barra home, a partir do diretório temp, não importa onde ele está, não importa onde ele esteja. Os arquivos teste.txt e lista.sh serão deletados. Serão, mas os subdiretórios dentro de home Simão serão preservados? Errado. Quando você mandar apagar o diretório home, o que tiver lá dentro, inclusive o Simão, vai para o Cacau. Vai apagar. Então essa questão está erradíssima. Toma cuidado com ela, porque ela fala do comando RM, que é de remover. Tem um comando chamado mover. Desculpa, o comando se chama MV e é para mover ou renomear. Então, cuidado aí com a lista de comandos. Aqui, nessa questão, você tem a resposta errada, porque ele mandou apagar tudo que tinha dentro do diretório home, sem confirmar ainda. A próxima diz assim: após verificar que o diretório var... O que é var, Ricardo? É um diretório que aparece os nossos logs, os nossos registros. Tá? No Linux está sem espaço. O diretório var BO no Linux está sem espaço para novos arquivos. Pedro resolveu mover todos os arquivos e subdiretórios existentes nesse diretório para o diretório etc backup bo. Quer mover daqui para cá, localizado em outro disco, também no ambiente Linux. Nessa situação, a partir do diretório raiz do sistema operacional, o comando correto que Pedro deve usar para executar essa tarefa é o MV. Pô, MV é o comando de movimentação? MV é o comando de movimentação? Pô, Ricardo, é. Varbo, mas e por que ele colocou esse sinal aqui? Nada a ver, tá? Esse momento é errado. Então tá um erro de sintaxe na escrita do comando. Tá um erro de sintaxe. Quando você usa o comando MV, é MV, as opções, que nele aqui, não quero confirmação nem nada, a origem, da onde você quer, para o destino. Não tem esse símbolo aqui, ó. Não tem esse símbolo aqui. Então, portanto, a questão errada. Ah, mais chata, mais perturbada. Eu sei. Às vezes as questões elas vêm assim, tá? Mais chatas, mais operacionais. Questão errada. Próxima. O sistema operacional Linux, embora seja amplamente difundido, de fato ele é amplamente difundido, está indisponível para a utilização de computadores pessoais, estando o seu uso restrito aos computadores de grandes empresas. Totalmente errada, uma questão mais fácil. Eu posso colocar Linux onde eu quiser, é bem tranquilo, não tem muito estresse, tá? Você pode colocar o Linux em qualquer tipo de computador, inclusive em servidores, sem problema nenhum. Ah, posso colocar no notebook? Pode pôr no notebook também, sem problema nenhum, tá? Então, questão errada. A próxima diz: os drivers, cuidado. Quando o cara fala drive de CD, drive de disquete, é hardware. Drive é hardware. Driver é um software. Driver é um software que faz um hardware conversar com o teu sistema operacional. E ele diz assim pra gente: os drivers para uso no sistema operacional Windows são desenvolvidos por fabricantes e precisam ser instalados manualmente após a instalação do sistema operacional. Alguns sim, outros já vêm junto. No Linux, os drivers são incorporados diretamente ao kernel e vêm pré-instalados no sistema. Errado. Alguns vêm pré-instalados. Alguns vêm... Cadê? Tá aqui, ó. Alguns vêm pré-instalados e outros não. No Windows também. Alguns... é um driver de mouse super simples, já vem incorporado ao Windows. É o driver de uma câmera de gravação super específica. Não. Aí você tem que usar o CD de instalação que veio junto com o hardware. Isso no Linux,
e também dentro do Windows, tá? Então está errada aqui a questão, e quando ele faz essas comparações ainda entre sistemas operacionais, menosprezando um em detrimento do outro, aí sim que os erros aparecem mais gritantes, tá? Vamos agora para a nossa próxima questão. Diz assim: o Linux é um sistema operacional que pode ser usado apenas em servidores. Puxa, pode ser usado apenas em servidores? Pode. Não sendo adequado para utilização em estações de trabalho tipo PC, personal computer ou computador pessoal. PC é computador pessoal. Computador pessoal, personal computer. Tá? Já está errado. Já dá para ver que a questão está errada na lata aí. No entanto, é um sistema cujo código-fonte fica disponível para alterações. Fica. Permitindo que os usuários contribuam para a sua melhoria. Sim, a única coisa que está errada é o lance do PC. O Linux, ele é um open source. Ou seja, ele tem o seu código-fonte aberto para que você possa pegar o software, fazer modificações nele. Então, o Linux, ele tem isso. Ele vem com a... Pensa assim, ó, é um bolo que vem com a receita. Às vezes você tem um bolo e você não tem a receita de bolo, você não consegue imitar o bolo. É que nem um software como o Windows, que ele é código fechado, você não consegue ver como ele foi feito. Já um open source, código aberto, como o Linux, você consegue realizar alterações de programação mais pesadas nele. Então essa questão, por causa do lance do PC ali, ela está errada. A próxima diz: arquivos criados no ambiente Linux não podem ser lidos por aplicativos que sejam executados no Windows XP. O que você acha? Que não pode? Tá errado. Se eu, por exemplo, criar um PDF no Linux, eu não posso ver o PDF no Windows? Claro que pode. A menos que a versão do arquivo seja XDTL. Nada a ver. Totalmente errada. Tá? Existe a compatibilidade sim entre eles. Pode ser um arquivo, sei lá, docx. Se você pensar que o LibreOffice Writer abre esse tipo de arquivo, já fechou. Então você pode ter programas do Linux que abra determinada extensão. Hoje existe uma grande compatibilidade entre esses programas. Você pode ter na mesma rede computadores com Linux e computadores com Windows, sem problema nenhum. Você pode ter isso à tua disposição, tá? Então essa questão, bem sem pé nem cabeça, errada. Aí eu tenho a próxima. Para que um arquivo seja executado por um usuário no ambiente Linux, é suficiente acrescentar a extensão sh ao arquivo para torná-lo executável. Não, não é assim que funciona no Linux. No Linux, você tem lá as permissões do arquivo. Você consegue alterá-las pelo chmod. Chmod é o nome do comando para alternar as preferências ali, as permissões, melhor, de arquivos e de diretórios. Se eu usasse o chon, seria para mudar o proprietário, por exemplo, da pasta, do diretório. Se você chegar aqui, ó, deixa eu pegar o Linux para você. Deixa eu subir aqui ele. Já vai iniciar. E tô vendo aqui o terminal, né? Vou dar um clear e vou fazer assim, ó, ls-l, porque eu quero uma lista longa, assim que eu achar o hífen no meu computador, né? -l, pronto, achei. Ó, ele mostra a lista assim. E nessa primeira parte aqui, porque ele não mostra um do lado do outro, é uma lista com mais detalhes. É o ls com o parâmetro -l. Você vê que ele tem lá, se ele é um link, se ele é um diretório, se ele é um arquivo, e ele tem lá as letrinhas R de read, pode ler, W de write, pode escrever, e X de execute, pode executar. Então você pode mudar as permissões do arquivo diretamente para que ele faça isso. E não é só trocando uma extensão, tá? Para isso existe um programa, um comando próprio, para você trocar o proprietário, para você trocar as permissões dentro do próprio arquivo ou do diretório, tá? A sequência nos diz: a GNU GPL, GPL é a licença pública de utilização, é a General Public License. Essa licença pública de utilização, ela traz quem? As regras que você tem que respeitar do Linux.
Mas o Linux não é gratuito? Ele tem regras? Tem. Você pode distribuir livremente, você pode alterar o software desde que você tenha o código-fonte, e assim por diante. Então ela é bem livre mesmo. Estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo de como o programa funcione. Mas não é permitido fazer alteração no código-fonte? O que você acha? Você acha que eles são restritos, que não é permitido? Errado. É permitido fazer, desde que você tenha o código-fonte. O código-fonte é o segredo de como o programa foi feito. Então, nesse caso, está errada a questão, porque é permitido. A próxima diz assim: a GNU GPL estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita. É permitido? Sim ou não? De modo que isso venha auxiliar outras pessoas. Perfeito. Sim, é a GPL. É a licença pública de utilização, que vê que você pode alterar, desde que você tenha o código-fonte, e que você pode, claro, distribuir gratuitamente essa versão. Tá? O Linux, então, ele fica sob aí as situações da GPL. Agora a próxima. Os arquivos salvos no Linux são guardados na pasta escolhida pelo usuário e automaticamente na pasta backup, que facilita a integridade dos dados. Você acha que é assim? É tudo automático? Não, está errada já a questão aqui. Já está errada a questão. O que facilita a integridade dos dados? No Linux, os arquivos salvos na pasta escolhida pelo usuário são automaticamente salvos na pasta backup, que repetiu as duas aqui, né? Então tá erradíssima a questão. É tão errada que repetiu aqui. Tá errada, tá? Então você vê que nessa questão, você pode, assim como se fosse o Windows, escolher qual pasta, qual diretório você quer gravar seus dados, e acabou. Ele não faz em cópias, em pastas backup, totalmente errada essa questão. A próxima diz: em computadores com sistema operacional Linux ou Windows, o aumento da memória virtual. Memória virtual é uma memória temporária que mantém ou que supre a falta de RAM, supre a falta de memória RAM, tá? Possibilita a redução no consumo de memória RAM. Possibilita redução no consumo? Não. Não tem mais memória RAM, ela te dá mais espaço para fingir ser memória RAM, o que permite executar de forma paralela e distribuída no computador uma quantidade maior de programas. Sim, ele permite executar, mas é que não é a redução do consumo. Já usou o máximo de memória RAM e precisa de mais memória, aí usa memória virtual. Então, uma questão conceitual que mistura um pouco de hardware também, super complexa, e ela está errada. A próxima diz: no console é o mesmo que terminal. Console é o mesmo que terminal. É aquele ambiente não gráfico que você acaba interagindo com comandos. Comandos como, por exemplo, ls para listar, cd de change directory para mudar o diretório, cp para copiar, rm para remover, mv para mover e assim por diante. Tem comando para dedéu, tá? Então, no terminal de uma distribuição qualquer do Linux, como, por exemplo, o Ubuntu, que é a distribuição que a gente está usando, é possível cancelar um comando em execução a partir da combinação de teclas Ctrl+C. Certo. Quando você está em console aqui e está rolando um comando e você quer parar o comando, você faz Ctrl+C. O Ctrl+C ele vai interromper a execução de determinado comando. Ah, você mandou listar um diretório e é um diretório muito longo, ele não para de listar, eu estou fazendo uma cópia muito demorada. Ctrl+C, ele vai acabar encerrando o teu comando. Ctrl+C acaba encerrando. É uma decoreba aí, quem mexia no computador há muito tempo, acabava sabendo de cor, do pause break e tudo mais, ou Ctrl+C. Não, não é o copiar, porque ele está em console, ele está em terminal. A próxima. Na partição de boot do Linux, ou seja, na questão de inicialização, estão localizados os diretórios etc, que é de configurações locais do seu computador, e root. Root é o diretório do superusuário, que são responsáveis, entre outras coisas, pela manutenção dos arquivos binários executáveis no Linux. Pô, peraí, deixa eu voltar na minha questão lá. Peraí. Acho que não, né? Porque você sabe que o quê? Que o etc são
configurações locais, locais ou globais, e o root é o diretório do administrador. Se eu quero falar em inicialização, qual é o diretório? O diretório é o boot. Esse é o diretório de inicialização. E de arquivos binários executáveis do usuário é o bin. Tomar bastante cuidado com essa situação aí dos diretórios, pelo amor do santo, tá? Então essa nossa questão, ela está errada, tá? Questão errada. Vamos para a próxima? A próxima diz: uma das formas de localizar arquivo ou diretório no ambiente Linux é por meio do chmod, diretamente no console. Console é o mesmo que terminal. E você vê que ele está, o quê? Errado, erradíssimo. Tá, e por que ele está erradíssimo? Porque o chmod é para mexer nas permissões. Existem outros comandos para você localizar arquivos. Sim, outros comandos. Chmod é para definir as permissões para diretórios e também para arquivos. Olha a próxima. No Linux, o comando cd. cd é de change directory, mude o diretório. etc teste, cria o diretório dentro de diretório teste, dentro de etc. Erradíssima. O comando aqui seria mkdir. mkdir é de make directory. Crie um diretório. Para remover um diretório, rmdir, de remove directory. Cuidado com esses comandos. É muito comum de observar alguns elementos aqui que acabem te confundindo. Então saiba bem os diretórios, conheça bem os comandos, tá bom? Lembrando que saber das guias, a localização dos elementos é algo fundamental. Mas chega de balela, vamos trabalhar. Olha a nossa primeira questão que eu trago para você. Na edição de um documento no Microsoft Word, a inserção de recuos nos parágrafos deve, como é taxativo, deve ser feita por meio da barra de espaço do teclado? Não. Uma vez que nem sempre a régua está visível. Tudo bem, você pode tirar a régua da jogada. E os comandos de recuo só funcionam para tabelas totalmente errada. A barra de espaço não é a tecla Tab que você usa para o recuo. E o recuo é uma formatação de parágrafo. O recuo é uma formatação de parágrafo. Bora trabalhar. Você está enxergando a minha régua horizontal. A minha régua horizontal tem o recuo esquerdo aqui e tem o recuo direito aqui. Claro, se eu fosse até o exibir e eu, porventura, chegasse no mostrar, que é esse grupo, e tirasse régua, ó, sumiu a régua. Então, de fato, eventualmente a régua pode não ser exibida, mas eu posso chegar lá no mostrar e posso colocar a régua, ela volta. Os recuos, eles são marcados na régua. Aqui, ó, recuo esquerdo, ó, recuo direito. E o recuo é algo do parágrafo, tá? Então vamos lá. Então aqui no grupo parágrafo, nesse acionador, você acha os elementos de recuos. Vou fazer assim, ó. Deixa eu só tirar a minha caneta daqui. Pegar a borracha e apagar essa coisinha aqui. Pronto. Agora a gente pode voltar para cá. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar o tamanho da fonte e vou colocar: esse é o meu primeiro parágrafo. E é muito legal. Ponto, enter. Agora o segundo parágrafo do meu texto. Ponto. Eu tenho 2 parágrafos, certo? Vou clicar no primeiro parágrafo, não importa em que posição do primeiro parágrafo. Cliquei no primeiro parágrafo. Se agora eu mexer no meu recuo esquerdo, ele vai mexer o parágrafo inteiro. O de baixo não. Só se eu tivesse um pedacinho de cada parágrafo selecionado. Então, só para você ter uma ideia, existe uma situação aqui onde você pode mexer no alinhamento que tem a ver com o recuo do meu parágrafo diretamente na régua. Olha aqui, ó. Aqui o meu recuo, presta atenção. Aqui o meu recuo vale 0. Aqui o meu recuo vale mais 1. Mais 2, mais 3. Aqui meu recuo vale 0. Aqui ele vale menos 1, aqui ele vale menos 2. Ah, então peraí.
Quando o recuo está em cima da margem, ele é negativo. Sim, recuo em cima da margem é negativo. Para eu verificar se ele é de fato negativo, eu posso fazer o quê? Aqui na guia página inicial, no grupo parágrafo, tem esse acionador, ó. Clico no acionador e eu abro a caixa de diálogo de parágrafo. E você vê aqui, ó, recuo da esquerda, menos 2. O da direita está na mesma posição, então ele é 0. Tá? Eu posso fazer assim, ó, pegar o da direita e arrastar para cá, ó. Pegar o da direita e arrastar. Agora o da direita também é negativo. Por quê? Porque está em cima da margem. Se eu vou lá no acionador do parágrafo, ó, ele também é negativo. Se eu quiser trocar aqui manualmente, eu posso trocar manualmente, colocar menos 2. Pronto. Olha, ele fica menos 2. O recuo, então, direito, ele pode ter a seguinte situação, ó. Deixa eu trazer ele para cá. O recuo, ele pode estar aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3. O recuo direito. Aqui o recuo direito vale 0, menos 1, menos 2. O negativo é quando o recuo invade a margem. O negativo é quando o recuo invade a margem, tá? Aqui ele vale 0. Agora vale um pouquinho de negativo aqui. Deixa eu trazer para cá, se meu mouse está me perturbando a vida. Cadê você? Vem cá. Pronto. Aqui ele vale 0. E aí aqui ele não está 0 ainda, vou deixar ele 0. Deixa eu pegar ele certinho ali. Pronto, vale 0. Agora esse cara aqui do lado esquerdo, ele tem mais símbolos que o normal. Ele tem um carinha em cima. Vou pegar aquele carinha de cima e vou arrastar. Olha só. A primeira linha vai. Quando a primeira linha vai, eu chamo ele de recuo especial de primeira linha. Chamo ele de recuo especial de primeira linha. Tá vendo? Eu posso clicar e trazer ele de volta, ó. Posso clicar e trazer ele de volta. Quando a parte de baixo vai, e a parte de cima fica, eu chamo recuo especial de deslocamento. Ricardo, onde é que eu enxergo esses dois recuos? Lá na guia página inicial, no grupo parágrafo, tem o acionador. Clico no acionador, vou ver ali o recuo da esquerda e da direita, e vou ver aqui, ó, recuo especial. Pode ser de primeira linha ou de deslocamento. Então, saber desses dois recuos, de primeira linha e de deslocamento, é algo realmente importante para nós, tá? Você vê, então, que essa nossa questão, ela está errada, não tem nada a ver, totalmente furado, e a tecla de atalho é o Tab. Deixa eu te mostrar. Deixa eu fazer o recuo ficar normal aqui, para você poder observar, trazer ele para a posição... Cadê meu mouse? Trazer ele para a posição 0 aqui. Cliquei aqui antes dele e vou apertar Tab, ó. Tab, 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 Tab. A tabulação não é o espaço em branco. Tab e Backspace vai voltar e o Tab vai aumentar meu recuo. Fechou? Tudo bem? Então é de fato a tecla Tab. Essa é a nossa primeira questão errada. Depois ele traz, no Word 2010, por meio do botão pincel de formatação. Ricardo, quem é esse botão? É esse cara aqui. Ah, é a vassoura. Que vassoura? É o pincel de formatação. Se eu clico aqui onde diz primeiro, deixo vermelho e negrito, clico no pincel de formatação, e aí clico em segundo. Ele vai pegar a formatação de lá e vai aplicar aqui. É isso que o pincel de formatação faz. Ele pega a formatação de um lugar e aplica a outro. Eu posso fazer assim, ó. Clicar aqui e dar um duplo clique daqui, ó. Clique, clique. Duplo clique, ele vai travar... Opa, vem cá. Eu dou um duplo clique aqui, ele trava o meu pincel. Aí eu clico nesse, ó. O pincel está travado. Se eu quiser, eu clico de novo nele ou aperto ESC e ele destrava o pincel. Então, duplo clique no pincel, trava o pincel para eu ir formatando o que eu desejar. Posso clicar aqui onde diz meu, ferramenta pincel e posso selecionar todo o texto. Ó. Todo o texto vai ficar com a cor preta ali automático, tá? Então diz assim, ó, por meio do pincel de formatação, é possível somente copiar a formatação de um texto selecionado, já que esse botão não copia a formatação de estruturas como parágrafos e tabelas. Errado. Ele também leva a formatação de parágrafos. Errado, porque ele não é só da fonte. Se eu quiser levar os elementos de parágrafo, ele também leva. Tudo bem? Então, importante saber aí sobre a ferramenta pincel de formatação. Toma cuidado com ele. A sequência dessas nossas questões diz: o Word 2013, por padrão,
cria quebras de texto automaticamente nas células das tabelas. Mas é possível alterar essa configuração. Você não concorda que é uma questão limpa, ela está tranquila, não traz nenhum problema? Certa questão. Por quê? Se eu estou no Word, deixa eu pegar aqui e apertar Enter, deixa eu no inserir e colocar aqui uma tabela, assim, tudo bem? Vou colocar agora nessa segunda célula e vou digitar, ó, Ricardo, espaço, Beck. Olha como ele quebra o texto. Ele quebrou o texto, ele chegou aqui, ele quebra o texto para mim. Ah, então ele faz a quebra de texto. Sim, por padrão ele faz, mas os elementos da tabela, se eu quiser alterar os elementos de quebra, eu posso alterar também dentro da minha própria tabela, tudo bem? Então ele diz lá o quê? Ele diz assim, ó, por padrão, cria quebras de texto automaticamente? Sim, cria quebras de texto automaticamente. O texto vai para a linha de baixo, não para a linha da tabela, mas ele acaba, como ele fez aqui, ó, aumentando a altura da linha, deixando o texto lá para você, automaticamente. Se quiser trocar isso, é possível sem problema nenhum, tá? Assim já verificou também que lá no menu inserir, eu consigo colocar tabelas, algo super importante, crucial para nós. A próxima situação diz: o Word 2013 permite fazer referência cruzada. Referência cruzada é uma coisa automática. E tudo que é automático fica na guia referências. Sumário automático, tá lá. Nota de rodapé automática, tá lá. Índice de legendas, tá lá. Índices, tá lá na guia referências. Cuidado. Dos itens localizados em um mesmo documento e também itens localizados em outros documentos. Certa a questão do que ele trata isso. Imagine que um documento, nesse documento diz assim, conforme dados, não sei o quê, encontrados no gráfico, aí diz aqui, ó, no gráfico. Lá na página não sei o que, lá para frente do teu documento, há aqui um gráfico. Há aqui um gráfico. Ele pode clicar aqui e fazer a referência àquele local. Ah, é tipo uma referência mesmo? Sim, é uma referência a um elemento dentro do teu arquivo ou em outro arquivo. Então você tem uma referência cruzada. Para chegar até isso, como eu falei para você, a guia referências é que tem esses elementos. Na guia referências que você tem os elementos como sumário, não é inserir sumário. Não é inserir sumário, é referências sumário. Nota de rodapé, eu tenho as citações, eu tenho legendas, várias legendas, e aqui nas legendas eu tenho, ó, referência cruzada, ó. Referência cruzada. Faça referência a lugares específicos no seu documento, como títulos, ilustrações e tabelas. Tudo bem? Então é importante. Aí tem índice e tudo mais. Aonde eu encontro isso? Na nossa guia referências. Cuidado com ela. Item, questão correta. A próxima diz assim, ó. No Word, as macros são construídas com o uso de uma linguagem de programação. De fato, se eu estou no Word, vou até a minha guia exibir, que antigamente era chamada de exibição, eu encontro as macros. Macro é uma sequência de comandos, uma rotina de comandos de instruções para otimizar determinadas tarefas dentro do editor. É para isso que serve. Tanto que se eu for exibir as macros, ele vai dizer que macros tem. Ó. Tem uma macro sei lá. Se eu der um editar, ele vai mostrar a programação dessa macro sei lá. Fechou? Então é uma programação. Mas ele pergunta para você assim, ó, e ela é feita em VBO? Não, é feita em VBA. Ela é feita em VBA. Então é uma questão bem maldosa aí, que acaba mudando só o nome ali de VBO e o certo era VBA. Mas sim, macro é isso. O Word trabalha com macros, o Excel trabalha com macros, PowerPoint, enfim, esses programas todos trabalham com macros. E até existem os vírus de macro. Vírus de macro atingem documentos do Word, por exemplo, tá bom? Agora a nossa próxima questão diz: ao editar um documento utilizando o Word 2016, um usuário verificou que estava gastando muito tempo para atualizar manualmente o índice, com títulos e subtítulos e os respectivos números de páginas. Isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre ao longo de todo o documento, e não apenas no seu final.
o que muda o número das páginas, em que se localizam os títulos a serem inseridos nos índices. Então, à medida que você vai colocando novas páginas, vai mudando o posicionamento no índice, no teu sumário. Nessa situação, para resolver o problema, o usuário pode utilizar a ferramenta do Word, que permite criar índices automaticamente, por meio de uso de estilos, tais como título 1 e título 2. É enorme a questão e ela está correta. Quando você quer fazer um índice ou um sumário, você vai lá na guia referências, vai em sumário. Só que veja, quando você vai inserir um sumário, quando você chega aí e inserir um sumário, ele tem que saber assim, ó, título 1, título 2, título 3. Você tem que dizer, enquanto você edita teu documento, quem é que faz parte do teu sumário, quem é que faz parte do teu índice. Se eu for na guia página inicial, eu acabo encontrando aqui, ó, nos estilos, título 1, título 2 e assim por diante. Esses caras que vão determinar quem aparece no teu título, quem aparece no teu índice, quem aparece no teu sumário. Então, esses títulos são utilizados sim para nortear elementos encontrados na guia referências, como por exemplo, o sumário. Então primeiro eu tenho que marcar os estilos de título para depois usar o sumário. Exatamente. Primeiro você marca os estilos de título, depois usa o sumário. Quando eles trazem questões muito extensas assim, muito explicadinhas, a tendência é que estejam corretas. Quando que elas estão erradas? Quando eles acabam trazendo o menu errado. E para isso, para colocar o índice, você vai na guia inserir. Não é na guia referências, tá? Então poderia ser assim o sentido de falha nessa questão. Mas ela está correta. A próxima diz: em um documento em edição, no processador de textos, o Word, do ambiente Microsoft Office 2010, cuidado, um duplo clique sobre a palavra irá selecioná-la, certo? E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Perfeita! Forma de seleção tradicional. Estou com o mouse em cima do texto. Duplo clique seleciona a palavra, triplo clique seleciona o parágrafo. 4 cliques é tudo. Não, não é. Não é, tá? Então toma cuidado aí com esse elemento de seleção. É algo comum de aparecer, então a gente tem que ficar bem atento a esses detalhes, tá? Vamos para a próxima questão. Ela diz assim: no processador de textos, o Word, do ambiente Microsoft Office 2010, é possível já é uma coisa que leva a tua questão a estar correta. Incluir um índice no documento que estiver sendo editado. É possível inserir um índice? Sim, já vimos isso. Para tanto, é necessário selecionar um título ou parte do texto que se deseja incluir como palavra do índice por meio da opção marcar entrada. Tá certo? É uma das formas, e você deve imaginar que é lá em referências, marcar entrada, ó. Você pode marcar a entrada de índice. Tá vendo ali, ó? Marcar entrada. Essas questões que são bem claras, que trazem tudo bem bonitinho, mastigadinho assim, tendem sempre a estar corretas. Cuidado, porque esses elementos, repito, ficam lá na guia referências. Cuidado, esses elementos ficam na guia referências. A próxima questão diz: no Word 2013, para se inserir uma página em branco no final do documento. Meu Deus, ele quer inserir uma página em branco lá no final do documento em edição. É suficiente clicar no botão página em branco, localizada no grupo inserir do grupo páginas. Errado. Errado, Ricardo. Mas se eu for lá no inserir, eu tenho de fato o grupo páginas e eu tenho página em branco. Pois é. Mas a página em branco ela é inserida exatamente onde você está, não lá por padrão no final do documento. Esse que é o furo? Esse é o furo da questão. Ela não é inserida lá no final do documento. Não é assim, tá? No final do documento. É para inserir imediatamente onde você esteja ou estiver. É ali que ele vai inserir. Então, tá errado. Deixa eu voltar lá no Word, lá no grupo páginas. Você tem folha de rosto, possibilidade, página em branco aqui logo após o teu cursor e quebra de página. Legal saber que a quebra de página manda o teu cursor para a próxima página. E a tecla de atalho é Ctrl Enter. Aqui ele traz Ctrl Return, que Return e Enter dá na mesma, tá? Mas vamos supor, eu estou aqui e eu quero mandar este parágrafo para a próxima página. Eu pressiono Ctrl, não solto o Ctrl e aperto Enter. Ele faz a quebra de página e acaba encaminhando lá para a próxima página.
Para enxergar as quebras de página, uma forma é a seguinte, lá na guia página inicial, pode clicar, usar a combinação de teclas Ctrl asterisco ou clicar aqui, ó, no mostrar tudo. Ele vai dizer, ó, quebra de página. Quer tirar a quebra de página? É só clicar com o mouse aqui imediatamente, imaginando que ela fosse uma letra A, apertar Del. Del. Voltou o parágrafo, tá vendo? Del. Quero mandar para lá, Ctrl Enter. Ele manda para lá e insere a minha quebra de página aqui. Insere a minha quebra de página aqui. Fechou? Então toma bastante cuidado com esses elementos. São elementos aqui que tem da guia inserir. Então sabe que esse cara aqui fica na guia inserir. Fechou. Próxima. Em uma tabela produzida no Word 2013, por meio do botão Bordas, localizado na guia Design, em ferramentas de tabela, é possível inserir diversos tipos de bordas, como, por exemplo, borda inferior, borda superior, borda diagonal, desde que o texto esteja selecionado. O finalzinho deixou tudo errado. Eu não preciso selecionar o texto, eu seleciono as células que eu quero. Se eu estou numa tabela aqui, deixa eu voltar lá na nossa primeira página, deixa eu só tirar aqui. Se eu selecionar essas, eu seleciono quais células eu quero. E aí, realmente, ali nas ferramentas de tabela, eu tenho design, bordas, e eu escolho as bordas. Para o que eu selecionei. Para o que eu selecionei. Tá vendo ali, ó? Para as que eu selecionei. Não é para selecionar o texto, para selecionar as células. Portanto, essa nossa questão, ela está errada. Não é questão de selecionar texto. Puxa, bem no finalzinho ali, ele acabou sacaneando. Sim, estava certo bordas, estava certo o grupo design, das ferramentas de tabela, estava tudo certinho. Tá? Agora a próxima diz assim, no Word 2013, as barras de ferramentas que foram projetadas para ajudar o usuário a encontrar rapidamente os comandos necessários para o cumprimento de sua tarefa podem permanecer de forma oculta dependendo da configuração do aplicativo. O que você acha? Eu também acho. Certíssima. Se eu for até o Word, você vê aqui a minha faixa, as minhas guias, que levam as minhas faixas de opções. Se eu quiser mexer nisso aí, nessa visualização, basta eu clicar aqui e escolher, por exemplo, ó, ocultar a faixa de opções automaticamente. Clico aqui, ó, sumiu. Se eu coloco o mouse, apareceu. Se eu clico fora, sumiu. Então eu posso configurar para ela auto-ocultar? Pode. Se eu quiser mostrar somente as guias, ó, ele mostra somente as guias para mim. Mostra somente as guias. Se eu quiser mostrar guias e comandos, aí ele mostra as guias e mostra os comandos também. Então me diga, tem essa possibilidade dele visualizar? Sim, tem essa possibilidade, sem problema nenhum. Essa questão está correta. Agora indo para a próxima. No Word 2013, ao se clicar com o botão esquerdo do mouse, o botão principal do mouse, o botão esquerdo do mouse, tá? Na seta do botão sublinhado, localizado na guia página inicial no grupo fonte, vamos começar a enxergar isso, ó. Guia página inicial, grupo fonte, está ali o sublinhado. Está ali o sublinhado, que tem tecla de atalho Ctrl S. Serão mostradas opções para sublinhar o texto, sim ou não? Sim. Tais como sublinhado duplo, sublinhado tracejado. Certa a questão. Se eu for até lá e trouxer aqui, ó, na setinha para o lado, eu tenho pontilhado, eu tenho tracejado, eu tenho ondulado, eu tenho opções de sublinhado aqui à minha disposição. Claro, se eu clicar diretamente ali, ele vai trazer o sublinhado tradicional, mas eu tenho a possibilidade de definir outros tipos de sublinhado aqui à minha disposição, tá? Tudo bem? Então essa é a nossa questão, trazendo aí o botão de sublinhado, claro, quando eu clico nessa setinha, que ele leva às opções. Questão está correta. A próxima diz assim, uma forma de realçar uma palavra. Vamos lembrar o seguinte, se eu estou no Word, eu posso realçar uma palavra com a ferramenta realce de texto, que fica no grupo fonte, ou posso mexer no parágrafo, no sombreamento do parágrafo. Ó. Sombreamento do parágrafo. Então são opções que eu tenho aí para realçar. Claro, o que mais leva a ferramenta de realçar é a ferramenta realce, né? Em um documento do Word 2013. É adicionar um sombreamento a ela.
No entanto, esse recurso não está disponível para aplicação a um parágrafo. Errado. Eu posso aplicar a uma palavra, posso sombrear um parágrafo, até mesmo o fundo de uma célula, como você acabou de observar ali dentro da minha tabela. Se eu estou aqui e escolho o sombreamento, é dentro da célula. Mas eu posso selecionar só um pedaço da palavra e daí só nesse pedaço, sim, eu posso. Tá? Sombrear também, sim, eu posso. Não tem problema. Mas dizer que não funciona para o parágrafo, aí viajou na paçoca, né? Ó, não está disponível. Então tá errado. Ela está disponível, inclusive, também para o parágrafo. A próxima vai dizer, no Microsoft Word, a atribuição de estilos a títulos de seções do documento em edição permitem a geração automática e padronizada de numeração e formatação. Certo? Quando falou em estilos de título, de seção, quando você pega a página guia, página inicial, onde diz estilos, tem uma série de configurações que você pode deixar preparada aqui e aplicar a palavra, aplicar ao parágrafo, tem uma série de opções à tua disposição dentro de estilos. Então, a questão ela traz aí, parece ser meio truncada, mas ela traz exatamente o que acabam fazendo os estilos. Então, certíssima a nossa questão. A próxima questão diz, no Word 2013 é possível definir uma fonte padrão para ser utilizada somente no documento de edição. O que você acha? Que ele vai menosprezar o software e dizer que isso não é possível no Word ou que é possível no Word? Que é possível no Word. Então aqui você tem ela correta. Como é que eu mudo? Porque eu pego aqui o meu Word e quando eu faço um novo documento, ó, Ctrl ovo, quando eu faço um novo documento, ele traz a fonte padrão calibre 11. Mas vamos supor que você quisesse trocar para Arial 14. Você quer mudar isso. Você quer que seja Arial 14. Tem como você mudar a fonte padrão do teu documento? Tem. Aqui em estilos, que eu já falei tanto para você, eu encontro vários tipos de estilos. Inclusive já falei do título 1, título 2, que é usado lá na guia referências, em sumário, em nota de rodapé e tudo mais. Agora tem um estilo chamado normal. Tem um estilo chamado normal. Quando eu aperto o botão direito em normal, eu acabo podendo modificá-lo. E daí o que acontece? Aqui embaixo diz assim, ó, novos documentos baseados neste modelo. Todas as configurações que eu fizer aqui de fonte e tudo mais, neste computador serão assumidas. Por exemplo, se eu fizer um Ctrl+O para um novo documento e colocar ali Arial 14, todos os novos documentos serão baseados em Arial 14. Ah, então dá para mudar a fonte padrão do Word? Dá para mudar a fonte padrão do Word sem problema nenhum. Lá onde? Lá na guia página inicial. Depois em estilos. E depois de estilos, você vai mexer no estilo normal. Ok? Então é possível. Esse é possível sempre tende a questão a estar correta. Ah, aí um erro, às vezes não funciona, tudo bem, mas para chute vale. A próxima diz, no Word 2013, entre as opções de colagem disponibilizadas no botão colar, porque o colar não tem só o colar, ele tem o quê? Ele tem, como que eu posso dizer? Ele tem outras opções. Localizado na guia página inicial. Tá, o que acontece, Ricardo? Encontra-se o mesclar formatação. Como assim? O que quer dizer esse mesclar formatação? Ele quer dizer assim, ó, vou te mostrar. Ó, deixa eu pegar aqui meu documento do Word. Vou aumentar aqui a fonte. Vou colocar, olha, o teste. Muito legal. Vou pegar assim, ó. Deixa eu tirar aqui minha caneta. Agora fazer assim, ó. Vou clicar nesse cara, vou deixar vermelho, negrito e itálico, tá bom? Vou fazer agora. Vou fazer selecionar ele, duplo clique em cima, seleciona a palavra, Ctrl C. Quando eu chego aqui e eu quero colar, se eu der um Ctrl V, ó, Ctrl V, ele vai colar com a formatação. Ele vai colar com a formatação. Vou dar um Ctrl Z, ó, Ctrl Z. Agora eu vou chegar lá no colar, não é simplesmente colar que é o Ctrl V, vou clicar na setinha para baixo. E eu tenho opções. Ah, colar como se fosse uma imagem. Ó, ele vai colar como se fosse uma foto.
Ctrl Z. Tem mais opções. Colar somente o texto. Ó, só o texto. Sem a minha formatação. E eu tenho mesclar formatação, ó. Ele vai misturar a formatação? Sim, ele mescla a formatação. Então, se você for observar friamente, existe mesclar formatação? Você chega aqui, ó, existe mesclar formatação? Sim, existe a opção mesclar formatação. Portanto, essa questão está correta. É uma questão que traz esses nomes, elas são mais difíceis. As questões do Word tendem a ser mais complexas, mais difíceis mesmo. Essa aqui traz elemento do colar na guia página inicial. Próxima questão. No layout de um mesmo documento do Word 2013, as páginas podem ter orientações diferentes? Por exemplo, essa orientação retrato, retrato, aí fica paisagem, retrato, podem? Sim, podem, desde que você divida teu documento em seções. Agora lembrando, para eu dividir meu documento em seções, eu vou aonde? Para eu dividir meu documento em seções, eu vou em layout, não é inserir, não é inserir, cuidado. Eu vou em layout, eu vou depois de layout em quebras, aí eu tenho minha quebra de página que é o Ctrl Enter, eu tenho minha quebra de página que é o Ctrl Enter, que também existe no menu inserir, tudo bem, mas o que eu quero que você saiba é que a quebra de seção está aqui. E a quebra de seção divide o meu documento em partes, e cada parte pode assumir uma determinada formatação. E para conseguir ter essas formatações, tamanho do documento, tamanho do papel, margens, cabeçalho e rodapé independentes, tudo isso tem que dividir o documento em seções. E daí cada seção pode ter configurações independentes da outra que existir dentro do teu documento. E aqui estão os 4 tipos de quebra de seção que você vê no Word. Próxima página, contínuo, página par, página ímpar. Então você está me dizendo que aqui eu tenho 3 seções? Aqui é a primeira seção, aqui é a segunda seção e aqui é a terceira seção. Exatamente. Então ele diz, no layout do mesmo documento do Word, as páginas podem ter orientações diferentes? Sim. Cabeçalhos diferentes? Sim. Pode ter uma série de elementos aí à tua disposição, desde que você divida teu documento em seções. Tá bom? Combinado? Então, por essa aula o suficiente com elementos do Word. Qualquer dúvida, lembre-se, é só entrar em contato que eu estou sempre à tua disposição. Para a rápida inserção de uma tabela em um documento do Word 2013, é suficiente clicar com o botão direito do mouse sobre a área na qual a tabela será inserida e na lista disponibilizada escolher a opção Inserir e em seguida a opção Tabela. Vou dizer para você, a primeira vez que eu fiz essa questão, eu errei. Tem que ser franco. E eu descobri que toda vez que eles colocam o botão direito, a questão está errada. É incrível. Porque às vezes a gente não lembra do menu de contexto. Menu de contexto, para você lembrar, é aquele menu que é apresentado quando você aperta o botão direito do mouse. Então, naquele menu de contexto não tem a opção inserir tabela ou tabela inserir. Não existe essa opção. Então a questão está errada. Mas é legal a gente lembrar ou analisar elementos da nossa tabela. Então vamos lá. Deixa eu pegar o Word aqui para você. Ó, só para você entender, ó. Deixa eu só tirar da minha caneta aqui. Se eu, porventura, clicar com o botão direito do mouse, olha só, ele mostra o menu de contexto, perdão, e não tem a opção tabela. Ó, não tem a opção tabela. Para eu colocar uma tabela no meu documento, eu tenho que ir em inserir, e aí em inserir eu tenho a opção tabela. Tá vendo ali, ó? Quando eu clico em tabela, são várias as opções. Inclusive, a parte visual, ó, gráfica, para você inserir a tabela. Inserir a tabela, quando ele coloca esses 3 pontinhos aqui, é que ele vai abrir uma caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo vai perguntar mais coisas. Por exemplo, vai perguntar o número de colunas e o número de linhas. Ah, tá, então pode ser por aqui, pode. Pode ser também assim, ó, desenhando a tabela com o mouse, convertendo um texto em tabela. Como assim, Ricardo? Eu tenho um texto e eu quero transformar em tabela. Então eu posso converter meu texto em tabela, posso colocar uma planilha do Excel e cuidado com essa opção que eu vou te mostrar agora, tabelas rápidas. Cuidado com o nome, ó. Tabelas rápidas permite que você insira entre alguns modelos aqui, ó, uma tabela rapidamente e ela já vem preenchida. Por exemplo, aqui, ó, lista tabular. Cliquei aqui, ó, ela já vem preenchida para você.
Ah, mas ela vem preenchida e eu não posso alterar de forma alguma. Eu posso selecionar aqui, posso apagar, posso fazer o que eu quiser com a minha tabela. São tabelas rápidas, são modelos, tudo bem? Deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z e mostrar para você de novo lá no inserir tabela. Então, tabelas rápidas é algo importante de se saber. Saber que você pode desenhar a tua tabela também é importante. E claro, ó, converter o texto em tabela. Como eu não tenho nenhum texto digitado, nenhum texto inserido, ela está esmaecida. Essa opção não existe. Existe tanto a opção de converter um texto em tabela, como a opção, como você deve imaginar, de converter uma tabela em texto. Mas é óbvio que essa opção de converter tabela em texto só existe lá dentro dos menus de tabelas. Então vamos fazer uma tabela aqui, ó. Vamos colocar essa tabela aqui assim. Ó, coloquei a tabela. Posso selecionar a minha tabela, posso aumentar o tamanho da tabela, pronto, ficou melhorzinho. Quando eu clico em uma tabela, ele já traz para mim o design, que nessa versão ele chama de design da tabela, e eu tenho layout, tá vendo? Em layout você encontra elementos como dividir a tabela, mesclar, fundir as células. Aqui em dados você encontra a opção de converter em texto. Ou seja, dava para converter um texto em tabela e dá para converter uma tabela em texto, ok? São elementos que você tem aqui, ó, dentro da guia layout. Quando que aparece essa guia layout? Quando você clica dentro de uma tabela. Design da tabela, você deve imaginar, é a parte de belezura da minha tabela. Vou colocar aqui para você entender, ó. Nome. Vou colocar aqui do lado idade. Vou colocar aqui sexo. E vou colocar aqui altura. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, Ricardo, idade 23, sexo masculino, altura 1,80. Pronto. Se eu aperto Tab, ó, Tab, ele vai para a próxima célula. Tab, Tab, Tab. Cheguei na última célula no lado direito inferior da minha tabela. Se agora eu pressionar Tab, ele vai fazer uma nova linha. Olha só, Tab. Faz uma nova linha para mim. Tab, 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 Tab. Uma nova linha para mim. Agora, observe o que eu vou te mostrar. Essa tabela, ela está na primeira linha do meu documento. Então, olha só. Essa tabela está na primeira linha do meu documento. Se eu apertar Enter aqui, ó, cliquei depois de nome, que está na primeira célula. Se eu apertar Enter, vai aumentar a altura da linha, ó. Enter. Percebeu? Vou dar um backspace agora. Backspace. Agora, nessa hipótese, e somente nessa hipótese, se eu clicar imediatamente antes de nome ali, ó, imediatamente antes de nome, e eu apertar Enter, ele vai empurrar a tabela inteira para baixo, porque não existe uma linha antes aqui. Então, quando eu apertar Enter, ó, veja, Enter, ele empurra a tabela inteira para baixo para que eu coloque um título aqui. Tá, Ricardo, mas agora, se eu repetir a ação? Se você repetir a ação, como já existe pelo menos uma linha antes, ele vai aumentar a altura da linha da coluna, da tabela. Olha só, Enter. Percebeu? Então ele só vai empurrar a tabela para baixo. Deixa eu apertar um Del aqui. Del. Só vai empurrar a tabela para baixo quando a tabela estiver ocupando a primeira linha do documento. Olha só, aí você clica imediatamente antes do que estiver escrito na primeira célula da tua tabela e aperta Enter e ele empurra a tabela. Então são detalhes de tabela aí importantes que você tem que saber. E aqui ele traz uma questão com o botão direito. E realmente o botão direito, eu tô tão desesperado com o botão direito que toda vez que eu vejo uma questão com o botão direito eu marco como errada. Porque se eu não lembro do conteúdo, porque a gente não lembra, é muita coisa, é muito detalhe, tá? Olha a nossa próxima questão. No Microsoft Word, ao se selecionar, eu posso também entender como marcar, tá? Marcar. Um trecho de texto digitado, esse trecho aparecerá na tela do monitor como uma marcação. Sim, ele fica lá realçado, você sabe disso. Que pode ser uma tarja preta sobre ele. Nessas condições, caso se pressione a tecla X, o trecho selecionado será substituído por completo pelo caractere referente à tecla pressionada, certo? Olha só, se eu for lá no Word, deixa eu selecionar essa minha tabela aqui. Vou fazer assim, selecionar. Vou aumentar o tamanho da fonte e vou colocar assim, ó. Só para lembrar, para excluir permanentemente arquivos e pastas no Windows, utilizamos Shift mais Del.
Agora veja, se eu der um duplo clique aqui ó, em Windows, W-Windows, ele selecionou. Se eu, ó, essa é uma parte que está marcada, está selecionada. Se eu, porventura, agora apertar a letra A, olha o que acontece. Ele vai pegar aquele W-Windows e vai substituir pela letra A. Fechou? Essa é a questão que estava aí em tela. Se eu der um triplo clique, eu seleciono o parágrafo, tá? Cadê? Aqui, ó. Se eu pressionar qualquer letra, sei lá, letra A, ele vai substituir todo o parágrafo pela letra A. Claro que tem o Ctrl Z que a gente pode usar para desfazer. Deixa eu apagar aqui. Então, essa nossa questão, ela está correta, ok? A próxima. O Microsoft Word possui opções que permitem maior agilidade durante a edição de documentos. Por exemplo, evitando perdas de informações digitadas ou formatações realizadas. Entre as opções, os botões recortar, copiar e colar permitem, respectivamente, recortar um objeto a qualquer do documento. O que seria um objeto? O objeto pode ser uma imagem, o objeto pode ser um gráfico, o objeto pode ser um smart art, um objeto qualquer documento. E até aqui, ó, como um trecho de texto ou imagem. Copiar esse objeto para a área de transferência, que é aquela área temporária que mantém os itens que você copiou ou recortou, e colar tal objeto em determinado local do documento. Até aqui está perfeita, tá? Essas ações também podem ser realizadas com o uso das teclas Ctrl+X, que é recortar, Ctrl+C, que é copiar, Ctrl+V, que é colar, respectivamente. Questão longa, mas está certinha. Legal que você lembre que essas opções de recortar, de copiar, de colar, elas estão na guia página inicial no grupo área de transferência. Se eu selecionar alguma coisa e der um Ctrl+C, essa alguma coisa foi para uma área temporária chamada área de transferência. Para eu ver os itens que foram coletados, basta eu clicar aqui, ó, nessa setinha da área de transferência. Tá lá, ó, pasta. Se eu seleciono utilizamos e dou um Ctrl+C, agora também utilizamos. Quantos itens eu posso ter no máximo na minha área de transferência? No máximo 24 itens eu posso ter nessa área. Posso colar tudo de uma vez, posso esvaziar minha área de transferência. Tudo isso fica à minha disposição, lembrando, no grupo área de transferência, lá da guia página inicial. Tudo bem? Legal? Então você vê que essa questão, apesar de longa, de densa, ela está correta. Olha a próxima. No Word, para que as orientações das páginas, tem orientação retrato e eu tenho orientação paisagem, das páginas do documento se alternem entre retrato e paisagem, é necessário haver quebras de seções entre cada mudança de orientação. Certa questão. Para eu ter configurações independentes dentro do mesmo documento, eu preciso de quebra de seções. Então vamos fixar aonde que são essas coisas. Olha aqui, ó. Eu estou nessa primeira página de um documento de total de uma página. Se eu quero colocar quebras de seção, eu não vou no inserir. Cuidado, eu vou na guia layout, que no passado era chamada de layout da página, tá? Não é aqui em orientação. Orientação é o local onde você troca ali para retrato, para paisagem. Mas é nesse grupo chamado configurar página. No grupo configurar página, você pode trabalhar com quebras. Então, quebra normal de página, que é o Ctrl Enter, quebra de coluna, que é o Ctrl Shift Enter. Mas o que é importante para nós é aqui, ó, quebras de seção. A quebra de seção pode ser para a próxima página, contínuo, página par, página ímpar e assim por diante. Por exemplo, se eu estivesse aqui, ó, e eu fosse lá e quebrasse uma seção para a próxima página. Então, dá para observar aqui na minha barra de status que eu estou na seção 2. Ó, dá para observar na minha barra de status que eu estou na seção 2 e na página 2. Se agora eu quiser, aqui no grupo configurar página, clicar aqui no acionador do configurar página, cliquei ali. Se eu quiser mudar para a paisagem, eu posso. Só que eu preciso ficar atento a um detalhe. Eu tenho que dizer assim, ó, é somente nessa seção, ou seja, na seção 2, que é a seção que eu estou. Dou um OK e perceba, deixa eu diminuir o zoom para você ver, como ele muda, ó, como ele tem aqui retrato e aqui paisagem. Por que ele faz isso?
porque eu dividi meu documento em partes, eu dividi meu documento em seções. Com isso eu posso ter margens diferentes, tamanho do papel, orientação do papel, cabeçalho e rodapé, entre outros elementos, tá bom? Eu posso, se quiser, ter mais de uma página por seção. Não tem problema. É só fazer assim, ó, Ctrl Enter. Ctrl Enter. Eu fiz uma nova página. Ó, tem a primeira página, a segunda página, aí que vem a terceira seção. A terceira página e a segunda seção. Então eu posso ter várias páginas por seção, e se eu quiser quebrar a seção aqui, ó, dentro da própria página, eu posso. Eu vou lá na guia Layout, em quebras, só que esse tipo de quebra de seção é contínuo, onde ele quebra a seção dentro da mesma página. Então eu posso, se eu quiser, ter mais de uma seção na mesma página. É usado em que circunstância? Imagine só, está aqui tua página, você queira que aqui o texto seja normal e aqui ele seja em colunas. E aqui em colunas. Você vai ter que fazer uma quebra de seção contínua aqui, e aqui vai ser a tua primeira seção, e aqui vai ter a sua segunda seção. Então, uma página pode ter mais de uma seção, e uma seção pode ter mais de uma página. Tudo bem? Então, essa é a nossa questão correta. Vamos para a próxima agora. Olha lá. No Word, para a apresentação de um sumário. Ó, sumário é tudo automático. Lembrando, ele não está na guia Inserir. Sumário é tudo automático e ele não está na guia Inserir. Um sumário de laudo extenso e estruturado em muitos subitens. É possível... Olha como essas expressões, elas tendem a deixar a questão correta, mas a gente tem que confiar primeiro no conteúdo. Digitarem-se todos os tópicos em números de páginas ou automatizar-se a elaboração com a marcação dos itens como títulos na guia página inicial no grupo estilo. E em seguida, clicar no ícone sumário, disponível na guia referências no grupo sumário. Certa questão, fala o passo a passo que você precisa saber. Como assim? Se você quer que alguma coisa apareça no sumário, você tem que dizer para o Word que essa coisa aparecerá. Então, para isso acontecer, você vai na guia página inicial, lá no grupo estilos, e atribui título 1, título 2 e assim por diante a cada item que você quer que apareça no teu sumário, hipoteticamente. Sim, tem que realizar esse procedimento antes. Tem que realizar esse procedimento antes. Depois que você fez esse procedimento, não é inserir sumário. Depois que fizemos esse procedimento, não é inserir sumário. É layout, que layout? Referências, lá no grupo sumário, como ele cita na questão, sumário. Perceba que no sumário ele traz aqui, ó, título 1, título 2, título 3. Ele já está te dizendo, eu vou pegar os títulos baseados nisso que você está me trazendo. Ó. Então é aqui, e a questão está correta. Então o que eu quero que você anote? Na guia referências é onde eu consigo tudo de forma automática. Sumário automático, nota de rodapé, citações, legendas, índices, tudo isso que é automático, que você mexe em uma coisa, ele altera todo o resto, nós temos na guia referências. Não podemos perder essa indicação dessa guia. Uma situação legal de fazer é pegar cada guia e colocar rapidamente os elementos principais que você sabe que tem dentro dela e o significado. Para que serve essa guia? Por exemplo, a guia referências, tudo que é automático. É legal organizar teu material assim também, tá? Olha a nossa próxima questão. Olha só, quando ele começa com esses itens muito taxativos, a gente já precisa desconfiar e imaginar que a questão tende a estar errada, tá? A única forma de se enviar o laudo elaborado no Word como arquivo PDF, faz-se mediante a instalação de um gerador de PDF no computador em uso. Errado, totalmente errado. Eu posso instalar um gerador de PDF, uma impressora em PDF no meu computador? Posso. Mas o Word traz essas possibilidades, tá? Até para a gente entender como as versões do Word trabalhavam com PDF. Vou pegar aqui a versão mais antiga, a 2007, não tão antiga, né? Depois a 2010, a 2013 e superior, que vai até a 2019. Vou colocar aqui, ó, abrir PDF /editar. E aqui vou colocar salvar PDF.
criar PDF. O 2007, ele não abria, não editava e não salvava de forma nativa. Vou colocar aqui o asterisco, tinha que instalar um módulo de compatibilidade para que ele pudesse fazer. Então, nesse caso, tinha que instalar um módulo de compatibilidade. O 2010, a versão 2010 do Word, ela também não abria nem editava, mas sim, de forma nativa, ela já salvava, ela já criava arquivos PDF. A partir da versão 2013 e superiores, sim, ele já abre e edita PDFs, convertendo para o formato do Word, e óbvio, sim, ele também já salva a apresentação. A apresentação não, o arquivo como se fosse PDF. Então, cuidado com esses elementos, são elementos cruciais, fundamentais, que tem a ver com a extensão PDF e com o Word, tá? Para eu criar um PDF, eu posso fazer assim, ó, arquivo, salvar como, lá no salvar como, na caixa de diálogo de salvar como, nos tipos eu posso escolher PDF. É uma das formas. Então, por intermédio da caixa de diálogo de salvar como do Word, que no Writer não tem, então do Word você tem essa possibilidade. É legal que você veja que se eu for, tem aqui outras opções, exportar, eu posso aqui, ó, criar documento PDF ou XPS. XPS é um padrão de documento portátil, digamos assim, um padrão de PDF da própria Microsoft, tá? Então você tem dessa nossa questão, deixa eu voltar lá, errada, porque não é a única forma, isso vai depender de vários fatores, tá? A próxima questão diz, no Microsoft Word, o recurso localizar e substituir, só lembrando, tecla de atalho, Ctrl mais L, permite, Ctrl mais L é localizar, é Ctrl mais U, só localizar é Ctrl mais L. Permite encontrar palavras em um documento e substituir por outras, sim ou não? Sim. No entanto, por meio desse recurso, não é possível. Quando aparece essa expressão, tende a estar errado, porque ele está menosprezando o software. Não é possível substituir um termo por outro que esteja no formato negrito, itálico, sublinhado, por exemplo. Errado. Você pode fazer isso. A questão está furada. Cuidado com essas questões que menosprezam o software. Se eu estou aqui dentro do Word, vou na guia página inicial, lá no grupo editando, você tem localizar, que só localiza, e localizar e substituir, que é esse cara aqui, ó, localizar e substituir. Onde você procura uma palavra, sei lá, pasta, e troca por outra, como outra. Olha só, tem uma palavra pasta aqui, ó. Dá um substituir tudo, ele já trocou ali, ó. Eita, ele já trocou ali para você, ó, outra. Então ele faz isso. Só que o substituir, ele tem bem mais elementos aqui, ó. Inclusive a possibilidade de formatações, tá? Então você tem um monte de opções aqui à tua disposição de como que você quer trocar de uma para outra. Fechou? Lembre-se que está na guia página inicial. Lembre-se que isso fica na guia, que a guia é uma das mais importantes, né? Página inicial, tá? Agora a gente vai para a próxima, que diz: no Word 2013, a opção controlar alterações. Tecla de atalho para controlar alterações. Ctrl mais Shift mais E. Disponível na guia e exibição, aí já furou. Porque a guia é a guia revisão. Porque tem a ver com revisão de texto. O controle do que foi alterado, o controle de alterações em um documento, tem a ver com revisão de texto, tá? Aí depois diz assim, quando ativada, permite que o usuário faça alterações em um documento e realize marcações do que foi alterado no próprio documento. Até aqui está lindo. O que está errando a questão? O que está deixando a questão errada? A localização. Não é na guia exibição ou guia exibir, olha só. Não é aqui na exibir ou exibição. É na revisão. Na revisão você encontra ali, ó, controle, e aí tem o controlar alterações, que tem aquela tecla de atalho Ctrl, Shift, E. Ó, vou ligar o controle de alterações. Vou clicar aqui, duplo clique em excluir, e vou dar um del. Quando você exclui alguma coisa e as marcações estão exibidas, quando você exclui, ele deixa assim, ó, taxado vermelho. Quando você inclui, ó, inclui texto, ele deixa sublinhado vermelho. E se você for trocar a formatação, por exemplo, vou pegar aqui a formatação, vou dizer que a cor vai ser verde. Ele vai dizer para você num comentário, ó, alterado, cor verde.
Então, isso aqui são controles de alteração. Você faz como? Na guia revisão, porque tem a ver com revisão de texto. Tanto que eu tenho um grupo alterações, onde eu posso ir aceitando ou negando as alterações que foram propostas no meu arquivo. Faço o arquivo, mando para alguém com um controle de alterações habilitado, a pessoa altera tudo, depois eu só vejo que ela alterou. Ah, mas a pessoa vai estar alterando e vai estar vendo o que ela está alterando. É só você tirar aqui, ó, mostrar marcações, todas as marcações, sem marcação. Ó. Aí quando o documento chega para você, você vai lá em sem marcação e diz todas as marcações. Aí você vê tudo que foi feito. Tá? Então fica na guia revisão o controlar alterações. Muito cuidado com isso. Fica na guia revisão. Tá? A próxima diz, no Microsoft Word, ó, é possível, poxa, já vamos dar uma olhada nisso, né? É possível efetuar a junção de dois arquivos a fim de que se forme um só. Pô, legal. Você acha que isso é possível? Eu também acho que é. Tá? Você pega dois arquivos e se forme um só. Para tanto, é necessário fazer uso da opção área de transferência. Área de transferência? Então você pega lá um arquivo inteiro, dá um Ctrl+C, aí depois você vai lá e dá um Ctrl+V. Você acha que é desse jeito que você faz? Você acha que é assim? Não. Assim você quer copiar um texto com outro. Agora assim, ó, que lista os arquivos. Aí judiou, os arquivos recentemente utilizados ou pretendidos pelo usuário para reutilização. Totalmente errada. O que ele está falando é dessa área aqui, ó, página inicial, área de transferência. Diz assim, ó, clico aqui. Não mostra que aqui não estão os arquivos, cuidado. Aqui estão quem? Os textos ou objetos ou elementos que você acabou, como se diz? Acabou copiando ou recortando. Aqui os itens que você acabou copiando ou recortando. Não são arquivos. Porque o cara diz assim, ó, ali tem os arquivos, você escolhe os arquivos. Não, não tem arquivo ali. Ali na área de transferência são os itens que você acabou copiando ou recortando. Portanto, a questão está misturando uma série de assuntos aqui e ela está erradíssima. Tá, tudo bem, voltando aqui no Word, né? Se eu for na guia revisão, tem aqui, ó, comparar e combinar. Posso até combinar dois arquivos. Ou posso inserir lá nas opções de objetos e inserir dois arquivos. Mas não por intermédio desse caminho aqui do área de transferência. A próxima diz, no Word, ao se clicar no menu Inserir e a seguir a opção Objeto, que era o que a gente estava conversando agora, que é uma das formas de você inserir mais de um arquivo dentro do Word e tudo mais. É possível selecionar e incluir uma planilha do Excel para ser editada dentro do documento em uso. Errada não. Certa. Você tem várias opções aqui no canto do Inserir, ó. Caixa de texto, capitular, que deixa a primeira letra do parágrafo grandona. Você acaba tendo aqui, ó, a parte de coisas automáticas, como autotexto, campo, e eu tenho a parte de objeto. No objeto, você pode escolher qual tipo de arquivo você quer, ó. Até do próprio PDF, do Excel, do PowerPoint e assim por diante. Ou até criar do arquivo e localizar o arquivo aqui, tá? Então a questão está correta e fala justamente de uns itens similares lá. Ou seja, inserir arquivos. Agora, a próxima. Em um documento do Word, o uso simultâneo das teclas Ctrl e Enter. Lembrando que Ctrl e Enter é quebra de página. E que a quebra de página não divide o meu documento em seções. E que a quebra de página não divide meu documento em seções. Ou a seleção da opção quebra de página no menu Inserir, que faz o cursor vá para a página seguinte. Certo? Sem nenhum estresse. É a opção. Eu quero te mostrar que tem dois locais para isso. Quer ver? Ó? Você pode ter aqui, ó, inserir páginas, quebra de página, que é o Ctrl Enter, que ele chama aqui de Ctrl Return, ele chama aqui de Ctrl Return, mas é o Ctrl Enter. Mas se você quisesse, poderia ir na guia Layout, que antigamente era chamada de Layout da página, na opção Quebras e chegar lá na opção Quebra de página. Então são dois caminhos diferentes que você tem aí para poder inserir uma quebra de página no documento. Ó, Ctrl Enter, vai lá para a próxima página, só que não divide o teu documento em seções. Não divide. Questão, então, correta.
Próxima. No Word 2013, após a realização de algumas configurações, ao se clicar no menu Arquivo e selecionar a opção Informações e a seguir Proteger o documento, o usuário poderá impedir que o arquivo seja impresso por outro usuário. Veja, você pode proibir até que o cara abra o arquivo. Se o cara não consegue nem abrir o arquivo, ele não vai conseguir muito menos imprimir, né? Arquivo, Informações, Proteger documento. Aqui você pode restringir a edição. Você pode dizer que ele não vai abrir o arquivo e assim por diante, tá? Então você tem aqui elementos de segurança também. Lembrando que alguns elementos de segurança também existem no Salvar Como. Olha só, na caixa de diálogo de Salvar Como, em Ferramentas, Opções Gerais, ó, Ferramentas, Opções Gerais, você pode colocar uma senha de proteção, uma senha de gravação também. Então, na caixa de diálogo de Salvar Como, você tem elementos para isso também. Então, essa questão está correta. Olha a próxima. No Word 2013, para se centralizar um texto de uma célula de uma tabela qualquer, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Selecionar a célula que contém o texto, clicar com o botão direito, já fizemos uma dessa nessa aula, né? Com o mouse sobre a célula e, finalmente, acionar a opção Texto Centralizado. Mais uma das pegadinhas máximas. Errada a questão. No menu de contexto, quando você aperta o botão direito, não tem essa opção. Aí é que eu brinco, se o cara colocou o botão direito, eu não lembro da ferramenta, eu vou marcar como errada, porque eu já caí em várias questões assim deles, tá? Então aí você vê uma questão errada. E temos também, ó, é possível selecionar um trecho de um documento de edição do Word e, após essa seleção, essa marcação, excluí-lo, formatá-lo, copiá-lo, entre outras tarefas. Por que coloquei essa questão para encerrar? Porque, certa, né? Porque às vezes a gente acaba vendo pelo em ovo. Você pensa assim, não, a prova está super difícil, está super complicada, está super complexa e essa questão, ela deve ter uma pegadinha. Pare de ver pelo em ovo. Pare com isso. Responda seguindo o teu conteúdo em primeiro lugar, depois, fora o conteúdo, ficar analisando os nossos macetes. É possível, por exemplo, tende a estar correta. Mas, claro, sempre levando em consideração o nosso conteúdo primeiro, tá? Eu finalizo aqui contigo algumas questões do Word. É importante que você saiba que é uma das matérias mais difíceis de toda a informática. Um dos itens mais difíceis é o Word, pelo número de ferramentas, pela especificidade que eles cobram. Então, o que a gente tem que fazer? O máximo de questões e fazer as questões da forma correta. Ou seja, resolve, não olha o gabarito, vai no software pesquisar. Então comece a fazer desse jeito e fazer não muitas questões, mas fazer questões. Não adianta querer fazer 1000 questões. Faça 10, mas faça bem feito. Faça bem feito, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato, lembre-se, eu estou sempre aqui à tua disposição. Um grande abraço para você e até mais. Fala galera, e aí? Gostaram da aula? Então não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos um material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!